Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo também. Amém. Glória a Deus, sempre um prazer estar de novo reunido com os irmãos. Louvado, adorado esse nosso Deus que é santo. Louvado seja o Senhor. Por meus irmãos também do canal do YouTube, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, dando continuidade na série de mensagens acerca dos juízes, peço que os irmãos abram a palavra do Senhor em Juízes, no capítulo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor. Juízes, capítulo de número 13. Vamos falar acerca de Sansão. Amém, amados irmãos? Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra de Deus: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Vamos para o verso de número 23, perdão. Vai dizer assim: Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor o começou a impelir, de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Louvado seja o nome dos seus irmãos, podem estar se assentando. Amados irmãos, recapitulando, como em toda a mensagem que nós falamos acerca dos juízes, nós sabemos que o período dos juízes foi um período bíblico, vamos dizer assim, um pouco conturbado. Um período em que pode se resumir como o próprio texto diz, em que cada um fazia aquilo que achava que era bom. Não tinham algo, vamos dizer assim, o povo estava vivendo sem uma lei, sem alguém os guiando. Então o Senhor levantava um juiz para que guiasse o seu povo. E nós podemos ver no livro de Juízes que ele é sempre todas as histórias, desde os primeiros juízes até os últimos, sempre algo cíclico acontecendo. O povo está em obediência, servindo ao Senhor. O povo se volta para a idolatria. O povo sofre, perece, clama a Deus. Clamando a Deus, Deus envia um juízo libertador para libertar, tirar da opressão dos inimigos, o povo de Deus. E enquanto aquele juiz ele permanece vivo, o povo está ali servindo ao Senhor. Mas nós vemos o ciclo se repetindo. Após a morte do juiz, o que o povo faz logo em seguida? Se volta para todos os erros que estavam vivendo antes. Volta a viver a prática da idolatria, volta a fugir da palavra do Senhor. E se repete, até que Deus levanta vários juízes. Até chegar em Sansão, que é o 12º juiz, que foi escolhido por Deus para, de uma certa forma, guiar o seu povo naquele momento conturbado que o povo passava. Porém, irmãos, uma coisa que eu gostaria de acrescentar aos irmãos, para os irmãos poderem entender, é que toda essa situação que os juízes, que o povo de Israel vivia na época dos juízes, era consequência do ato do pecado deles. Se nós lemos um pouco lá atrás em Juízes, no capítulo 2, no verso 1 ao 3, olha a orientação que o Senhor deu para Josué, após Josué no caso, Josué ir
depois da morte dele, o Senhor ainda dá uma instrução para aquele povo ali. No caso, esse aqui é um pouco antes ainda. Diz assim: subiu um anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais têm jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. E quanto a vós, não fareis concerto, aliança, pacto, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubarei os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse: não os expelirei diante de vós, antes estarão as vossas costas, e os seus deuses vos serão por tropeço. Então, nós podemos ver aqui que, após o Senhor resgatar aquele povo, os guiar por este deserto, e agora através da vida de Josué, de todos aqueles valentes do Senhor, após eles conquistarem as terras, o Senhor deu uma direção para eles: passaram o Jordão. Era o que eles tanto esperavam, passaram tanto tempo ansiando. E agora, quando passaram aquele Jordão, o Senhor disse para eles: olha, tudo isso é vosso, e eu entregarei nas vossas mãos. Só tem uma coisa que eu quero que vocês façam: destruam todos aqueles que estão nessa terra. Não façam alianças com eles. Então, a vontade de Deus para aquele povo não era simplesmente que eles viessem a habitar naquela terra. Deus também estava ali cumprindo algo que Ele havia prometido, até mesmo lá atrás, para os patriarcas, para Abraão. Então, Deus havia prometido, e a forma dele cumprir a sua promessa é utilizando a vida do seu povo para resgatar aquela terra de volta. E justamente não somente isso, resgatar a terra, mas também cumprir o juízo de Deus sobre aquelas pessoas ímpias, sobre aquelas pessoas que estavam blasfemando contra Deus, que são o caso dos cananeus. Nós vamos ver, estudando acerca dos cananeus, acerca de muitos outros povos que viviam, que tinham práticas abomináveis aos olhos de Deus, como nós falamos em outra oportunidade, povos que adoravam deuses, que sacrificavam crianças a ídolos, povos que viviam uma vida totalmente mundana e pagã. Então, a forma de Deus também executar o seu juízo contra aquele povo é usando o seu povo para resgatar a terra que era deles por direito. Então, irmãos, o que nós vemos aqui, o que acontece é que o povo ele se acomodou. O povo ele passou o Jordão, começou a se, vamos dizer, a conquistar, começou a sentir o gostinho da vitória. Foram as batalhas que foram fáceis, porque o Senhor estava na frente. Até eles tinham muitos soldados, cavalos, tinham muitos guerreiros. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor foi dando vitória em cada um deles. Só que teve uma hora que chegou que eles pararam e pensaram assim: olha, já conquistamos quase tudo. Ah, mas aquele povo lá mora nas montanhas, será que vai ter que subir lá no alto daquele monte para guerrear contra aquele povo? Não, não precisa ver isso não. Olha que eles mesmo estão vindo até a gente falando que vão ser nossos servos, vão dar tributos a nós. Ou seja, os outros povos, os que viram que todos os outros ao redor estavam sendo destruídos, tentaram achar um meio de escape. E qual era esse meio de escape? Vamos ser servo deles. Consegue observar como o Senhor, ele já na sua onisciência, ele conseguia prever o que o povo já iria fazer. Tanto que o Senhor adiantou para o seu povo e disse: olha, não tem aliança com eles, porque o Senhor na sua onisciência já sabia que eles tentariam fazer um acordo, que eles tentariam uma aliança com o povo de Deus. Porém, eles não deram ouvidos. E muitas vezes acontece isso com a nossa vida, irmão. Nós estamos passando por momentos difíceis, clamamos por ajuda a Deus, e o Senhor nos ajuda. O Senhor nos dá a sua palavra, a sua direção de como agir. Mas quando tudo está bem, nós nos esquecemos da orientação que Deus nos deu. E por isso que muitas das vezes nós ficamos num ciclo repetitivo de hora está bem, hora está mal, e nunca cumprindo o que diz em Provérbios, que é como a luz da aurora, crescendo a cada dia mais para ser dia perfeito. Então nós observamos um comportamento que o povo de Deus tinha naquela época, que se nós olharmos para dentro do nosso coração, de repente podemos estar vivendo a mesma coisa. Quando nós estamos muitas vezes passando por bons momentos, porque nessa vida nós não podemos dizer que, não, a partir de agora é só vitória, como diz aquele louvor, agora é só vitória. Não, existem momentos bons e momentos maus, e
de Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de se abraçar. Há tempo de rir, minha irmã, mas também tem tempo de chorar. Então, nós podemos ver que é do coração do ser humano, quando está passando por um momento bom, às vezes aquilo que você tanto pediu a Deus, às vezes aquilo que você tanto almejou, e quando você conquista, quando você alcança, quando Deus te concede a graça, nós acabamos nos acomodando, esquecendo do nosso Senhor. E foi o que esse povo fez. E a consequência que eles estavam, e a situação que eles estavam passando era a consequência do erro deles. Porque se eles tivessem ficado com o que o Senhor falou, se eles tivessem exterminado todas as nações em volta, eles não estariam passando por isso daqui que estava acontecendo. Porque nós vamos ler todo esse texto de Juízes, como todas as situações que os juízes passaram, em que se levantavam filisteus, cananeus, jebuseus, povos para perturbar, para tentar matarem eles, e inclusive até matarem, até subjugarem eles. Eles não precisariam estar passando por aquilo novamente, já passaram lá no Egito, o Senhor lhes prometeu a terra prometida, mas eles estavam sendo novamente oprimidos por cumprir a palavra de Deus em parte. É por isso que nós temos que ter a seriedade de cumprir a palavra de Deus como um todo, e não simplesmente em parte. Às vezes nós lemos a palavra, e a palavra, ela, como dizer, é uma espada de dois gumes. Ou seja, muitas das vezes você está se alimentando da palavra, mas às vezes a palavra te confronta. E aquilo que muitas vezes nos confronta, nós tendemos a o quê? A evitar. É natural do ser humano querer viver o quê? Num ambiente de comodidade, onde está no seu lugar de comodismo. É normal, a gente não quer, eu estou em casa do nada, você tem essa vontade, pastor, estou em casa lá descansando, cansado do trabalho, vou levantar aqui, vou ligar para o quintal só porque eu quero. Não, você quer descansar, pô. Quando tem que fazer, você faz. Porque tem que fazer, tem que deixar tudo limpo. Mas a gente não tem essa vontade de só sair para sair da zona de conforto. É natural do ser humano isso. Porém, o que nós vemos aqui, irmãos, é que esse povo se acomodou apenas em parte com o que Deus tinha falado. Quantas promessas Deus nos fez, quantos projetos, quantas palavras, até mesmo de revelações, ou até mesmo direção do Espírito Santo que nós podemos ter tido, mas estagnando só em parte. E muitas vezes estamos nos perguntando por que a nossa vida está desse jeito. Por que eu não consegui obter vitória nessa área? Por que eu não alcancei a bênção do Senhor, a graça de Deus nessa área? Porque muitas das vezes nós estamos obedecendo a voz de Deus em parte. Estamos acomodados na nossa zona de conforto. E foi o que aconteceu com esse povo. Deus nos avisou para não fazer aliança com aqueles povos vizinhos, porque Deus sabia que eles seriam para eles um laço, um tropeço. Mas não obedecendo, eles sofreram as consequências. E ao longo do livro dos Juízes, de geração em geração, nós vamos ver que o povo foi sofrendo a consequência da sua incredulidade. E você pode ver desde o primeiro juiz até a época de Sansão, o povo insistia em ser teimoso, insistia em ser rebelde. E como eu disse, o que resume o livro de Juízes é justamente o versículo que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava reto. Naqueles dias, irmão, não havia rei, não havia juiz, e cada um fazia o que era reto. Hoje nós temos a palavra, e quantos de nós infelizmente ainda agimos dessa maneira? Não aceitamos Jesus como nosso rei sobre o nosso coração. Porque muitas vezes nós chamamos o Senhor e Mestre, mas não cumprimos aquilo que Ele diz. A pessoa vai dizer lá que: por que me chamais Senhor, se não façais o que eu mando? Então por que nós chamamos o nosso Senhor de Deus, de nosso Senhor, como nós louvamos, como nós adoramos? E temos tido um coração tão endurecido acerca da sua palavra. Mas vamos entrar aí no texto falando sobre Sansão. Aqui no livro no capítulo 13 de Juízes,
vai deixar bem claro no primeiro verso que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então não foi não foram 5 e nem 10 anos, foram 40 anos. 40 anos, irmãos, é muito ou é pouco tempo? É bastante tempo. Foram 40 anos sendo subjugados na mão dos filisteus. E sabe aonde os filisteus viviam? Nas montanhas. Lembra das montanhas que eles disseram? Não, nós não vamos lá não, eles vão ser nossos servos. Deus já tinha dito para eles destruírem. Eles se acomodaram, não, lá não. Você consegue observar como tem coisa na nossa vida que às vezes nós deixamos de lado. Não, a gente tem tantas coisas que Deus nos mostra que nós precisamos nos consertar, precisamos nos santificar, precisamos melhorar a cada dia. Mas tem algo que nós sabemos que vai ter que ser um pouco mais, requerer um pouco de esforço, um pouco mais de sacrifício da nossa parte, no sentido de melhorar, no sentido de se converter, no sentido de mudar, de se transformar no Senhor. Só que muitas das vezes nós preferimos ficar na zona de conforto. Mas por causa dessa atitude, eles passaram 40 anos sendo subjugados pelos filisteus. Mas continuando a história, nessa vez, irmãos, é diferente. Porque em todas as outras vezes, você vai ver no livro dos Juízes, quando o povo cai em idolatria, quando o povo cai em desobediência, o povo geme e o povo chora. Mas quando o povo geme e chora, quando cala perto daqui, o que o povo faz? Eles clamam. Fala, igreja, estou ouvindo a voz de vocês. Clamam a Deus. Clamam a Deus. Mas essa é a primeira vez que você vai ver aqui na história dos Juízes, em que o povo não clamou a Deus por um juiz. O próprio Deus preparou para eles alguém para os guiar. Você não vê aqui dizendo que eles estavam 40 anos sendo subjugados e começaram a clamar a Deus. Está escrito aqui no texto que eles clamaram a Deus? Não. Aqui o próprio Deus visitou eles. O próprio Deus visitou a casa de Manoá, a tribo de Dan, a menor das tribos, a menor das tribos, a mais esquecida, aquela que não dava nada. Deus visita a tribo de Dan e escolhe Manoá e sua mulher para terem um filho. No verso 3 vai dizer que o anjo do Senhor apareceu a essa mulher, uma mulher que era estéril. Essa mulher aqui, esse homem aqui, simbolizando, irmãos, a esterilidade, simbolizando a vida de como estava aquele povo, sem vida, não conseguiam progredir, era algo que ia acabar, era a forma como se encontrava o povo de Deus. Deus tentou várias vezes eles resgatá-los através de um juiz, e eles voltavam para o erro. Então a esterilidade dessa mulher mostrava o estado em que se encontrava aquele povo. Mas dessa vez ela não precisou do povo clamar, o próprio Deus interviu e foi até o povo, através da vida de Manoá e da sua mulher, e deu a ela um filho. O Senhor separou Sansão, o 12º juiz de Israel, desde o ventre da sua mãe. E nós vamos ver que aqui no capítulo 13, vamos decorrer do 13, 14, 15 e 16, mas eu vou decorrer dele bem rápido, que não vai ter tempo de ler. Mas nós vamos ver que o Senhor escolhe aquela mulher e diz: olha, você vai ter um filho, ele vai ser quem vai libertar o meu povo. Só que esse anjo do Senhor que ele aparece aqui, ele dá uma direção para aquela mulher. Qual foi a direção? Porém, tu, mesmo você ainda vai conceber. Ele diz para ela: não bebas bebida forte, nem vinho, nem coma ou toques em coisa imunda. E quando nós vamos ver estudar a respeito disso aqui, irmãos, ele vai dizer assim que, porque o menino será nazireu de Deus. Nazireu, a palavra nazireu tem no hebraico nazir, que significa consagrar, e deriva da raiz nazar, que significa separado. Ou seja, ele estava santificado para o Senhor desde o ventre. O Senhor escolheu e separou desde o ventre da sua mãe. Então eu separei aqui a referência do que significa o nazireado. No nazireado refere-se a um voto de consagração especial a Deus no antigo Israel, onde uma pessoa se comprometia a se separar para o Senhor por um período determinado, abstendo-se de bebidas alcoólicas, uvas, produtos derivados da videira, não cortando cabelo e não se aproximando de
referência em Números, capítulo 6, onde vai descrever ali a respeito daqueles que fossem ser nazireus. Só que um detalhe interessante, irmãos, que nós vamos ver, é que quando você vai ler em Números capítulo 6, ouça bem o que diz o número 6, verso 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu para se separar ao Senhor, aí vai dizer as características: de vinho, de bebida forte se apartará, vinagre, vinho, de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerás. Todos os dias do seu nazireado não comerás coisa alguma que se faz da vinho, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do seu voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedeiras do seu cabelo da sua cabeça, todos os dias que se separar para o Senhor, e não se chegará a corpo de um morto. Então nós vemos aqui, primeira coisa, é que o nazireado ele era um voto, mas era um voto feito tanto para um homem ou para uma mulher, no qual se separavam voluntariamente para Deus, seja por um tempo determinado. Tinha pessoas que até ficavam bastante tempo, até o resto da sua vida, mas a maioria das pessoas eram por um determinado tempo. E tinha as características que era para do nazireu: não beber bebida forte, não tocar em corpo de morto e não cortar os cabelos como sinal externo também. Tinha esse costume. Eram, vamos dizer assim, os requisitos do nazireado. Só que interessante, irmãos, nós vamos contrastar do nazireado com a história de Sansão, que a Bíblia diz que Sansão era o nazireu de Deus. O nazireado era um voto voluntário. Então a própria pessoa tinha que escolher: ó, eu vou me tornar, vou me fazer nazireu, vou me separar, vou me consagrar para Deus por determinado tempo. Sansão não escolheu ser nazireu. Sansão foi escolhido por Deus para ser nazireu. Você acha que não entendeu? As nossas vidas, nós não escolhemos o Senhor. O Senhor nos escolheu quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. O Senhor já via a nossa vida de pecado, mas o Senhor já nos tinha escolhido. E outra, bem mais forte, desde a fundação do século, desde a fundação do mundo, o Senhor já nos separou. O Senhor já sabia no dia que a sua avó ia nascer, que a sua mãe ia nascer, no dia que você iria nascer. O Senhor já tinha separado a sua vida. Mesmo você estando afundado em pecado, Deus já conhecia. E aqui também Sansão faz referência às nossas vidas, mostrando que antes o povo tinha que se separar para Deus, mas aqui nós vamos ver que o próprio Deus o separou para ele. Mostrando também, contrastando, irmãos, Sansão faz a referência do povo de Deus, do que o Senhor quer para o seu povo. Deus quer que o seu povo seja santo, quer que o seu povo seja cortado, separado. Era o que o Senhor queria de Sansão. Entretanto, como eu falei, Sansão, ele não escolheu ser nazireu. Sansão, ele foi feito nazireu por Deus. Da mesma forma como Deus não pediu para que Deus o libertasse, Deus que iniciou o projeto de libertação, da mesma forma que Sansão não escolheu ser nazireu, Deus o escolheu para ser um nazireu de Deus. Sansão, por sua vez, aqui nesse momento, ele representa a Israel, que antes mesmo que fosse escolhida, já fora formada pelo Senhor. O Senhor já tinha escolhido. Só que, irmãos, um detalhe interessante, nós vamos continuar a partir do capítulo 14. No final do verso 13 vai dizer que o menino cresceu, o seu nome era Sansão, e o Senhor o abençoou. E de quando em quando, de pouco em pouco tempo, o Senhor impelia para que Sansão fosse para o campo de Dan. E quem habitava em Dan eram os filisteus. Então, de tempo em tempo, o Senhor enviava Sansão para ir contra os filisteus. Só que, irmãos, a história dos Juízes, nós temos que entender que há um narrador por trás da história. Há alguém que foi escrever no livro de Juízes. Há alguns que dizem até mesmo ser Samuel, não é isso, pastor? Alguns até dizem que possa ser Samuel. Mas não tem,
ao certo definido quem era, mas o escritor, o narrador do livro de Juízes, quando ele vai escrever no livro de Juízes, ele tem em mente que a pessoa que está lendo, ela tem um pouco de entendimento acerca qual era o contexto que aquele povo vivia. Como nós falamos aqui no início, que o Senhor tinha dito para aquele povo fazer o quê? Extirpar toda aquela nação que estava em volta. E nós vamos ver que Sansão, nesse texto aqui, por exemplo, no capítulo 14, vai dizer que Sansão ele desceu para uma cidade chamada Tímina. E vendo que em Tímina tinha uma mulher da filha dos filisteus. Porém, a pessoa que tem um entendimento, o contexto acerca da vida do povo de Deus, do povo de Israel, saberia muito claro que o Senhor também tinha dito lá atrás que não era para o quê? Que era para destruir e também para não fazer aliança. E entre fazer aliança também estava escrito para não se casar com as mulheres de outros povos. Aí eu te pergunto uma coisa, será que a mãe de Sansão não sabia disso? Será que o pai de Sansão, Manoá, não sabia disso? Será que Sansão não sabia disso? Então, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Pelo que nós podemos observar no texto, é bem claro sim que a mãe e o pai de Sansão sabiam disso. Tanto que eles tentaram diversas vezes alertar Sansão: olha, não faça isso, não tem mulher aqui no nosso povo para que você possa escolher. Você está indo do povo de outros povos, ainda mais dos filisteus, daqueles que estão nos subjugando 40 anos. É esses que você vai buscar uma esposa? E nós vemos aqui um caráter um pouco imprudente, e não só imprudente, mas também um pouco rebelde da parte de Sansão. E aqui nós começamos a ver um pouco da personalidade de Sansão, porque vai dizer que o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Mas apesar dele crescer e ser abençoado por Deus, nós vamos ver que ele diz assim, no verso 2: e subiu e declarou ao seu pai e sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, agora pois, tomai-a por mulher. Porém seu pai e sua mãe disse: não há porventura mulher entre os filhos de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: tomai-me esta, porque ela me agrada aos olhos. Olha só, então nós vemos aqui um homem em que o Senhor abençoou, um homem que o Senhor derramou sobre ele o seu espírito, mas ele estava andando segundo os seus próprios olhos, e não estava dando ouvido à autoridade espiritual sobre a vida dele, que era seu pai e a sua mãe, e sabia muito bem que cuidaram dele lá atrás, quando ele ainda era um menino, dando toda a orientação, tirando ele. Imagina muitas vezes Sansão brincando, e às vezes um bicho morto, hoje ele tem esse calanguinho, um bicho morto, mas eles sabiam que até mesmo aquela coisa morta pequena, Sansão não poderia tocar. Ele estava todo o tempo tendo aquele cuidado com Sansão, para que Deus cumprisse nele aquilo que o Senhor prometeu. Então imagina o cuidado dos pais dele extremo em cuidar da vida de Sansão. E será que de repente aqui seria o momento que os pais deles iriam errar? Não. Tanto que os pais dele disseram para ele, mas agora Sansão já era um homem, já tomava suas decisões. E nós vamos ver que Sansão, ele insistiu, e de uma certa forma ele foi rebelde, não só aos seus pais, mas a Deus. Como, irmãos? Lembra que eu disse que Sansão ele foi feito nazireu por Deus? Sansão não escolheu ser nazireu. A Bíblia não diz, mas quem saiba, Sansão, de uma certa forma, com um pouco de revolta, disse assim: eu nunca escolhi isso para mim, não fui eu que escolhi isso. Imagina Sansão lendo os textos, eu conhecendo, sabendo que o nazireado era alguém que escolhia se separar para Deus, e Sansão pensando assim: eu não escolhi isso, para que vocês estão me forçando isso? Eu gostei dela, eu quero ela e pronto. Imagina Sansão, de uma certa forma, sendo até mesmo rebelde, ou até mesmo displicente, ou melhor dizendo, rejeitando o chamado de Deus para a vida dele. Deus o havia chamado com um ministério que era de ser nazireu, de libertar o seu povo. Imagina Sansão dizendo: eu não escolhi ser nazireu, eu não sou juiz, sou libertador de ninguém, eu quero ser livre, não quero libertar ninguém. Imagina Sansão vivendo a sua vida toda sendo oprimido, de uma certa forma, para ele era opressão.
Só que a liberdade que a pessoa quer viver, na verdade, é uma libertinagem, vivendo fora dos padrões de Deus. Quantos filhos que não respeitam os pais, que não honram os pais, porque acham que sabem tudo. Quantas pessoas que simplesmente negligenciam o conselho de uma pessoa mais velha, ou de outra pessoa que às vezes é mais experiente, pelo ego, pelo orgulho. Não, eu sei, é isso que eu quero e pronto, acabou. Mas nós vemos aqui um caráter caído na vida de Sansão. O reflexo disso nós vamos ver em todo o capítulo 14. Porque nós vamos ver que Sansão, alguns vão dizer assim, ah não, Sansão ele quebrou o seu nazireado quando ele cortou, ele perdeu a força quando cortou os seus cabelos. Na verdade não foi ele que cortou, foi o filisteu. Quando Dalila cortou seus cabelos, quando o filisteu cortou. Mas nós vamos ver, irmão, que na verdade a força que estava em Sansão era o Espírito do Senhor sobre a vida de Sansão. E o Espírito do Senhor estava sobre Sansão enquanto ele cumprisse aquilo que estava de acordo com a palavra de Deus. Porém, nós vamos ver que Sansão, ele não só não cumpriu, como muitas vezes ele fez questão de quebrar aquilo que fora consagrado, de quebrar, de rejeitar aquilo que Deus escolheu para ele. Olha só, se você ver comigo no capítulo 14, 5 e 6, olha o que Sansão faz. Vai dizer que Sansão desceu para a cidade de Timna, e no verso 6 vai dizer que o Espírito do Senhor se apossou dele possantemente, que ele fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na mão. Perdão, o verso 5 vai dizer que um filho de leão, um leão, bramando, saiu ao encontro de Sansão, e Sansão pegou aquele leão, simplesmente partiu aquele leão no meio com uma força descomunal. Ou seja, nós vemos aqui Sansão se aproximando perto de um cadáver. Mas ele só tinha matado, ele não tinha se aproximado ainda. Mas no verso 8 e 9 vai dizer que ele tocou no cadáver de um leão. Leia comigo, verso 8 e 9. E depois de alguns dias, então o corpo já estava estirado, o corpo já estava apodrecendo, já estava podre. Depois de alguns dias voltou ele, Sansão, para tomar, no caso da sua esposa. E apartando-se do caminho, quando viu o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame com abelhas, com mel de abelhas. E tomou-as nas suas mãos e foi-se andando comendo dele. Um detalhe aqui, irmãos, onde que estava o mel? Dentro do corpo morto. Será que Sansão não sabia que ele não deveria tocar naquele corpo morto? Será que Sansão não sabia? Será que ele, de tantas vezes que ele foi advertido pelos seus pais para ele se conservar santo perante aquilo que Deus queria para ele? Então nós vemos aqui como um ato meio de rebeldia. Sansão viu aquilo e falou, eu vou fazer, porque eu não escolhi ser libertador, eu não escolhi ser nazireu. Estão querendo me forçar isso. Então Sansão simplesmente foi lá e meteu a mão naquele corpo. Então você vê um homem que não se preocupou. Logo no verso 19 vai dizer que ele mata 30 homens. Lembra que ele pega uma queixada de um jumento? Se você pega a queixada de um jumento, o jumento está vivo ou está morto? Está morto. Novamente ele quebra um dos requisitos do seu voto, pega a queixada do jumento, mata 30 homens. Depois que ele mata, o texto vai dizer no verso 19 que ele tira as roupas daqueles homens para levar lá para aqueles homens que haviam pedido. Mas quando ele tira a roupa daqueles homens estavam vivos ou estavam mortos? E mais uma vez Sansão estava lá quebrando aquilo que ele sabia que ele não poderia fazer, mas talvez na sua mente ele fosse autossuficiente. Novamente, no verso 10 e 17, quando ele estava naquela festa, provavelmente Sansão também bebeu o quê? Vinho. No capítulo 15, no verso 7 a 8, nós vamos ver que ele passa perto de corpos de gente morta, de homens desconhecidos. Vou pular, irmãos, que é bastante texto para a gente ganhar tempo, já 36. E no verso 6,
no verso 14 e 16 do capítulo 15, Sansão, ele passa perto de novo de 1000 homens mortos. E só depois, lá no capítulo 16, no verso 17 e 20, nós vamos ver que ele quebra a última coisa que restou do seu nazireado, que era o quê? Os seus cabelos. Então Sansão, ele não caiu lá quando Dalila o tentou. Sansão já vinha negligenciando o chamado de Deus desde quando ele escolheu se casar com uma mulher dos filisteus, desde quando ele começou a ser desobediente ao pai e à sua mãe. Sansão já vinha caindo. Aqui vem mostrando para nossas vidas que a queda não acontece do dia para a noite. Às vezes nós pensamos, o pecado é só quando alguém cai, comete uma queda muito grande, como se fosse algo do dia para a noite, mas não, foi algo que foi sendo construído durante bastante tempo. A queda é o resultado final da negligência à voz de Deus, a negligência aos mandamentos de Deus, em você ser negligente àquilo que a palavra de Deus diz. Então muitas vezes nós olhamos para nossas vidas e pensamos assim, ou olhamos para a vida do outro e pensamos, por que fulano caiu assim, por que Bertrano caiu assim? Irmãos, nada acontece do dia para a noite. Nada acontece do dia para a noite. A queda é a soma, é o resultado final, é o produto de uma vida de negligência. Então, por isso, irmão, nós temos que olhar para nossas vidas. Às vezes nós podemos estar olhando e pensando assim, mas eu estou de pé. A palavra de Deus é aquele que cuida, está em pé, cuide para que não caia. Aquele que ele diz aquele que acha que está de pé. Ele nem diz se você está de pé, ele diz aquele que acha, cuide, ou seja, tome cuidado para que não caia. Porque a queda, irmãos, ela não vem do dia para a noite. Então nós temos que olhar para nossas vidas, irmão. E a queda, ela mostra sinais bem claros. Então olhe para dentro de si e veja se de repente você, se nós não estamos negligenciando a Deus em pequenas coisas. Porque a palavra de Deus vai dizer assim, o Senhor disse, aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Se não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Ou seja, se em pequenas coisas nós estamos negligenciando, o que dirá das coisas grandes? Então a queda é um processo. Por isso, olhe para dentro de si e veja se você não está em processo de queda, em processo de esfriamento espiritual. E como é que começa esse processo de queda na vida de uma pessoa? Primeira coisa que Sansão fez o quê? Negligenciar o chamado de Deus para a sua vida. Às vezes a gente pensa assim, mas o chamado de Deus na minha vida é o quê? É eu ser um pastor, é eu ser um diácono. Não. Chamado é algo particular que Deus tem com cada um. Deus nos chama para sermos santos. Deus nos chama para sermos seus filhos, para herdarmos a vida eterna. Então, olhe para dentro de si. Existe também um outro chamado. Sim, claro, não estou dizendo que não existe. Existem outros chamados pessoais, mas existe também um chamado coletivo. Mas olhe para dentro de si e veja se você não tem negligenciado aquilo ao qual Deus tem te chamado. Porque a negligência é o primeiro passo para a queda. É negligenciar aquilo que Deus nos separou e Deus nos chamou para a santificação. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Mas continuando para ganhar tempo, porque ainda tem bastante coisa. E se nós vamos ler no capítulo 14, verso 5, vai dizer que Sansão, quando ele vai descendo para aquela cidade de Tímina, ele pega o caminho que passava pelas vinhas. Então Sansão já conhecia aquele caminho. Sansão gostava de passar perto das vinhas. Sansão sabia aquilo que era errado, mas mesmo assim gostava de passar perto. E quantas das vezes, irmãos, olha só o que acontece, o processo da queda é assim. O ser humano, ele pensa que é assim, não, essa aqui é a linha, imagina aqui, irmão, esse degrau aqui é a linha. Essa é a linha que separa entre o santo e o profano. O ser humano bota assim, como se fosse o pecado. Mas Jesus Cristo vai dizer que o pecado, ele começa no coração do homem. Aqui é quando eu, de fato, eu concluo
quando eu executo o pecado. A palavra vai dizer que quando a concupiscência ela entra, ela já começa. E a concupiscência sendo consumada, dá à luz o pecado. Então, irmãos, quantas vezes nós queremos assim, andar na beira da linha, flertando com o pecado, flertando com aquilo que Deus nos avisou para andarmos longe. E o Senhor havia alertado através da vida dos pais de Sansão para que ele não andasse, que ele nem chegasse perto daquilo que era vinha perto do corpo do morto, porque aquilo seria uma tentação para ele. Então, irmãos, tome cuidado ao andar no limite. Eu não estou fazendo nada de errado, cuidado. Por isso que a palavra fala que nós temos que fugir da aparência do mal. Não passe nem perto, não se dê nem ao luxo de querer estar flertando com o pecado, flertando com aquilo que é maligno. Mas Sansão parecia que fazia isso de uma forma meio que com intenção. Ele queria simplesmente, é como se ele estivesse rejeitando aquilo que Deus havia chamado. Eu toco no corpo do morto mesmo, eu ando perto das linhas mesmo. E o operário ele pegava até uma ovinha para comer. Então, irmãos, mas nós vamos ver aqui a misericórdia de Deus sobre a vida de Sansão, porque vamos ver que Sansão ele passa diversas situações em que o Senhor o toma com seu espírito e livra o seu povo, novamente voltando até mesmo aquela situação, aquele questionamento que nós falamos acerca de Jefité. Entenda que ser usado por Deus não significa ser aprovado. O período dos juízes foi um período conturbado. Foram homens, se você olhar a história no todo da vida de Sansão, Sansão também não era exemplo para ninguém. Sansão, ele sim, ele foi um libertador de Israel, mas nós vamos entender em que sentido Sansão libertou o povo de Israel. Porque olha só, antes de entrarmos aqui falando nesse sentido, existem algumas coisas que acontecem quando nós andamos na fronteira entre o pecado contra o pecado. As consequências imediatas quando nós quebramos a nossa consagração diante do Senhor. Dentre elas eu separei, que foi a causa da vida de Sansão. Nós perdemos o poder para vencer o pecado e subjugar o inimigo. Perdemos a liberdade conquistada em Cristo. Perdemos a visão. Nós vamos ver que Sansão lá na frente ele fica o quê? Cego. Mas arranca os seus olhos, refletindo aqui o que acontece na vida de uma pessoa quando ela cai. Ela perde a visão espiritual, ela não consegue enxergar o estado em que ela se encontra. E por último, perdemos direção espiritual. Pelas cadeias que aquele homem estava preso, ele não tinha direção espiritual do que fazer. Mas isso é a consequência de viver uma vida em negligência ao chamado de Deus. E nós podemos continuar vendo, irmãos. Vou pular um pouquinho para o horário. Eu escrevi uma coisa aqui bem interessante para os irmãos, eu estava refletindo sobre esse texto em casa. Ouça com atenção, eu vou ler para não esquecer nenhum ponto, irmãos. A extrema teimosia e imaturidade de Sansão revela sua recusa ao chamado de Deus. Novamente, Sansão ele faz alusão a Israel, a qual Deus havia chamado Israel, chamando o seu povo para ser separado, para ser um instrumento de juízo contra as nações pagãs. Israel seria o meio, o instrumento pelo qual Deus cumpriria, até mesmo que ele cumpriu aos patriarcas. Mas, a partir do capítulo 14 dos Juízes, nós vemos Sansão adulto, negligente, às ordens do seu Senhor. Estava além da sua missão, preocupado mais com os seus desejos e mergulhado em seu egoísmo e descaso com o povo. Sansão estava pouco se preocupando em libertar o povo. Pode-se até descrever a atitude de Sansão como um alto rebelde em forma de protesto sobre algo que ele não escolheu. Entretanto, sem saber, Sansão estava cumprindo aquilo que Deus tinha separado para a vida dele. Se você notar, eu deixei de ler o versículo 4 do capítulo 14, que diz assim:
Quando Sansão ele decide tomar aquela mulher tímida, seus pais falam para ele não fazer aquilo, mas ele insistiu. Olha o que vai dizer o verso 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Como assim? Se Deus falou que era para se consagrar, como é que isso vinha do Senhor? Essa atitude de Sansão vinha do Senhor. Eu fiquei me questionando assim em casa. Como é que pode, irmãos? Imagina-me, é de entre parafuso. Como é que isso poderia vir do Senhor? Aí o próprio texto responde: pois buscava quem buscava, o Senhor buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então, irmãos, eu até escrevi aqui, mas acho que eu consigo falar. De uma certa forma, os pais de Sansão pensavam que ele seria usado de uma certa forma, da forma X. É assim: eu levanto o juiz, ele vai cheio da unção, cheio do poder, liberta o povo de Israel. Então eles achavam que era daquela maneira que Deus ia usar Sansão. Só que eles não conseguiam entender que Deus frustra os planos dos homens. Sansão foi escolhido para libertar o povo, mas não foi dos filisteus. Sansão foi escolhido para libertar o povo do comodismo em que eles viviam. Porque o povo, ao ver um homem que vivia a vida que vivia, mas Deus deu vitórias, o que dirá se todo o povo se reunisse? O que Deus não ia fazer naquela nação? Será que Deus não ia entregar os filisteus nas mãos deles? Mas o povo estava o quê? Acomodado. Então Sansão não foi um juiz que veio para libertar o povo dos filisteus. Sansão veio para causar. Sansão veio para chacoalhar. Sansão foi um motivo, foi um instrumento que Deus usou. Irmãos, entenda isso, em nome de Jesus. Às vezes nós estamos empacados, assim, igual o burro quando empaca, e não vai para frente nem para trás, e fica ali parado e não sai. E Deus está falando em várias palavras para você andar, mas às vezes Deus vai usar um Sansão na sua vida para causar, para chacoalhar, para te confrontar, para causar uma situação, para que você venha se movimentar e se libertar desse comodismo. Foi isso que o Senhor usou a vida de Sansão. Ele causou, ele chacoalhou aquele povo, porque de uma forma ou de outra, aquele povo ia ter que se posicionar. Aos olhos do povo, o que Sansão está fazendo? Isso é errado. Aos olhos dos pais dele, o que Sansão está fazendo é errado. Mas às vezes Deus usa, às vezes nós pedimos a Deus paciência, e Deus não vai dar: olha, receba a paciência. Igual tem um vídeo do menino paciente, chega o pastor e fala: receba a inteligência. O menino cai para trás achando que recebe a inteligência. Já viu esse vídeo? Então nós pedimos uma coisa a Deus, mas Deus Ele não vai te dar aquilo que você pede. Se você pede paciência, Ele vai te dar situações para que a paciência seja forjada em você. Se Deus quer que você seja mais paciente, Ele vai forjar situações para você ser paciente. Se você pede coragem, porque você está sendo medroso em muitas coisas, Deus vai te colocar no confronto de frente, para ali Deus mostrar, aperfeiçoar em você a coragem. Se você pede fé, Deus vai te colocar numa prova, para que Deus venha aquilatar a sua fé, para que Deus venha te moldar, para que você bote a sua fé em ação. Entende como é que Deus é o Deus do inverso? Ele fala que para subir nós temos que descer, que para ser agradecido a gente tem que se humilhar. Então o povo esperava que Sansão viesse para libertar, como o povo esperava que Jesus viesse para libertar da opressão dos romanos. Mas Jesus veio dizer o quê? Meu reino não é deste mundo. Então eles esperavam, a mente da nossa mente, irmãos, era tão pequena. Se nós fôssemos capazes de compreender, não tem como compreender a mente de Deus. Não tem como. A Bíblia vai dizer que de eternidade em eternidade nós vamos conhecer o Senhor, e vai ser eternidade infinita, irmãos. A gente nunca vai conhecer completamente a mente do nosso Deus. Então, irmãos, entenda que tem situações que você passa, tem coisas que acontecem na nossa vida, que é Deus forjando o nosso caráter. Entenda uma coisa através dessa mensagem: se for preciso, Deus vai usar um Sansão na sua vida para te libertar desse
marasmo que você está vivendo. Se for preciso, Deus vai usar uma doença. Se for preciso, Deus vai usar um desemprego. Se for preciso, Deus vai usar uma enfermidade. Se for preciso, Deus vai usar uma pessoa. Se for preciso, Deus vai usar uma situação. Deus vai usar o meio que Ele quiser usar, porque Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Quando o homem pensa que está fazendo errado, na verdade era aquilo que Deus estava fazendo. Tem aquela frase muito errada que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. É porque o ser humano acha que as letras de Deus são somente retas, mas a curva da vida é altos e baixos. Então Deus vai usar situações da vida para nos mostrar que às vezes nós não entendemos. Foi o que o Senhor disse para aquele povo, disse para os seus discípulos: vocês agora ainda não entendem, mas depois irão entender. Então tem coisa que a gente está vivendo, tem situação que está acontecendo, não sabe que é Deus trabalhando no nosso caráter. E eu escrevi ainda mais aqui: mas Sansão, eu vou dizer assim, de repente os pais de Sansão acharam que ele seria usado de uma forma mais aceita, mas Deus frustra os planos do homem. Sansão foi escolhido para libertar o povo, mas não dos filisteus, mas sim da sua acomodação, em não cumprir o que Deus tinha chamado desde o começo, desde o início. Para Israel era cômodo viver em paz e ainda receber tributo. Eles estavam lá em paz e recebendo ainda o pagamento, o aluguel lá, o recurso do inimigo. Eles preferiam viver dessa maneira do que viver em obediência e estar em constante confronto. Quantas vezes, irmãos, nós estamos negligenciando aquilo que Deus nos manda fazer por simplesmente não querer um confronto? Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus nessa noite te chama para a frente de batalha. Ele te chama para o confronto. A própria Senhor Jesus Cristo vai dizer que Ele não vem trazer paz, Ele vem trazer espada. Então, irmãos, saia do comodismo em nome de Jesus. Tome posição, tome atitude. Tome posição naquilo que Deus está te chamando. Ele vai dizer assim: mas Sansão, na verdade eu escrevi assim: mas Sansão foi instrumento de Deus para causar, para colocar Israel em uma situação que eles teriam que se posicionar. Isso mostra a misericórdia e o amor de Deus para com aquele povo. E novamente a forma de rebeldia, em forma de rebeldia, o povo, ao invés de se posicionar, o que o povo fez? Se entregaram ao comodismo, apenas entregaram Sansão aos inimigos. Em vez de eles pensarem: olha, se um homem foi capaz de fazer esse rebuliço no meio dos filisteus que estavam 40 anos infernizando a nossa vida, se um homem foi capaz, o que dirá se todos nós nos curvarmos diante do nosso Senhor e fazer a vontade dele? O que Deus não pode fazer? Então, irmãos, entenda uma coisa: não pense com um pensamento de inferioridade, porque maior são os que maior está conosco do que os que estão com Ele, o que está no lado do mundo, do inimigo. Entenda uma coisa: se nós nos posicionarmos, Deus fez esse rebuliço naquele povo através da vida de um homem, o que Deus não pode fazer na sua casa? O que Deus não pode fazer na sua família? Será que Deus não pode libertar? Será que Deus não pode resgatar os seus parentes, os seus vizinhos, seus amigos de trabalho? Será que Deus não? O que é impossível para Deus? Nada. O que falta, irmão? É a gente se posicionando. E muitas vezes sim, é ir para frente de batalha, ir para o confronto, é tomar decisão que muitas vezes nós não queremos tomar, é tomar atitude que muitas vezes nós não queremos tomar, é falar muitas vezes aquilo que nós queremos nos calar. Deus nos chama para libertar. Deus nos chama. Não terminou o período de juízo apenas com Sansão. Deus chama você como libertador também para libertar almas que estão cativas, para Deus usar a sua vida para resgatar almas, para você levar o Evangelho, para você pregar a palavra, para você verdadeiramente ser um instrumento nas mãos de Deus e ser usado como Sansão também foi. Mas não só ser usado, ser aprovado por Deus. Mas para finalizar, irmãos, a mensagem, agora Sansão, no capítulo 16, se encontra dominado, humilhado e cego, fazendo o trabalho de animais. Nós vamos ver que ele foi chamado para um salão, arrancar os seus olhos, prender as suas mãos e as suas pernas numa pilastra. Mas vai dizer que ali,
naquela situação, o que Sansão fez? No único momento de lucidez em toda a sua vida, ele olhou para o céu. Ele realmente refletiu. Olhou para o céu sem ver, verdade. Ele olhou para o céu sem ver. Sansão, ele refletiu no que realmente Deus havia chamado. Ele pensou e falou assim: eu tenho negligenciado o Senhor desde quando o Senhor me separou do ventre da minha mãe. Mas ali, caído, cego, humilhado, sendo escárnio, zombaria para todos aqueles homens, Sansão se arrepende e pede mais uma vez ao Senhor que desse força, que mais uma vez o Senhor o resgatasse. E naquela situação ele demonstra a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Demonstra a misericórdia de Deus. A vida de Sansão reflete exatamente a vida do povo de Israel, que andava perdido, que andava em rebelde, em teimosia, se prostituindo para outros deuses, e não queria se voltar para o Senhor. Mas mesmo que fosse numa última chance, se arrependesse de todo o coração, Deus ainda resgataria. Então deixa eu dizer uma coisa, irmãos: assim como foi na vida de Sansão, como foi na vida de todo o povo, como diz a palavra de Deus, que é um coração quebrantado e contrito, um coração verdadeiramente arrependido, Deus não despreza. Então, se essa noite você se encontra: Deus, eu tenho fugido do chamado que o Senhor me chamou, eu tenho negligenciado a tua palavra, eu estou em processo de queda, mas Senhor, mais uma vez estende a tua mão, só mais uma vez. Eu te digo uma coisa: não só mais uma vez, porque a bolsa vai dizer que 7 vezes cairá o justo, e 7 vezes o Senhor tornará a levantar. Mas nas 7 vezes o justo tem que se arrepender de corpo, alma e espírito. Enquanto a vida é esperança, mas o que Deus nos chama é para uma vida em santificação, não uma vida de altos e baixos e quedas. Ele nos chama para uma vida em progressão, uma vida como a luz da aurora, crescendo a cada dia mais e mais até o dia ser perfeito. Mas para finalizar, irmãos, ouça isso bem claro. Ouça com os ouvidos do seu coração. Houve um libertador cuja vida foi profetizada, seu nascimento pré-anunciado, sua missão divulgada. Entretanto, diferente de Sansão, ele não se desviou nem um pouco, não foi dominado pelos seus próprios desejos, submeteu-se inteiramente ao Pai, não foi apenas usado pelo Espírito, mas ele se relacionou inteiramente com Ele. Por isso, na sua morte representou muitos, e na ressurreição ele foi o primeiro, para que o sigamos. Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que todos os joelhos se dobrem no céu e na terra e debaixo da terra. Deus nunca falhou. Onde Sansão não foi exemplo, Jesus o superou. Em nossa vida, muitas vezes não podemos dar muito mais do que Sansão. Às vezes desperdiçamos aquilo que Deus nos deu, negligenciamos a sua presença e não desfrutamos da misericórdia, e não nos quebrantamos como deveríamos nos quebrantar. Porém, o personagem de quem eu falei aqui é Jesus, aquele que em tudo foi tentado, mas ele continuou e permaneceu sem pecado algum. Ele sim é o verdadeiro libertador de Israel. Ele sim é o verdadeiro exemplo a quem devemos seguir. Então, irmãos, que os irmãos possam ter sido edificados com essa pequena mensagem dessa noite, no nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade. Louvado seja o nosso Senhor.